Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje é o uso de Deus, o uso dos sonhos por parte de Deus, ou Deus usando os sonhos para falar com as pessoas. Na Bíblia tem muitos exemplos, inclusive no Novo Testamento, não é só no Antigo não. José, esposo de Maria, recebeu algumas revelações fundamentais, diga-se de passagem, por meio de sonhos. Maria não, Maria recebeu a visita do anjo, Zacarias também, mas José foi com sonho, né? O apóstolo Paulo recebia visões e sonhos. Sonhou com o varão macedônico, lembra? E acabou evangelizando uma parte da Europa fundamental para a fé cristã, e onde brotaram igrejas extraordinárias na história da fé. Então, isso é Novo Testamento, é depois de Cristo, é depois da descida do Espírito Santo. Esses textos e estes exemplos serviriam para justificar a ideia de que ainda hoje, pleno século XXI, Deus usa os sonhos para se comunicar com as pessoas? Alguns vão dizer, não. Em todos esses casos que você mencionou, Heber, a Bíblia não estava pronta, o Novo Testamento não estava sequer... Tá. Então agora o autor aos Hebreus vai dizer que o Senhor nos fala por meio da palavra, que é o Filho, né? Enfim. Mas muita gente sonha, e muita gente corre para o pastor pedindo a interpretação do sonho. Isso é coisa da cabeça da pessoa, ou de fato há algo espiritual nestes eventos? Claro, não em todos, é evidente, mas em alguns há. Como discernir? E como interpretar os sonhos onde há esse elemento sobrenatural, essa ação de Deus? Mais uma pergunta. Como saber se esse sonho não é também uma interferência satânica? Eu não entendo nada de sonhos, não consigo lembrar nada do que eu sonho, exceto os pesadelos, que eu gostaria muito de esquecer. Então, chamei gente que entende do assunto para falar isso conosco. Eles já chegaram. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que sonha em ter você como aluno ou como aluna. Ai, ai, ai. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Agrade para você. Agora, eu queria te apresentar os convidados de hoje. O primeiro deles, voltando ao programa, o pastor Egnaldo Hélio de Souza, ministro, apologeta, escritor, teólogo, poeta, e que é um dos integrantes do abençoado Vale da Benção. Aliás, tem uma igreja lá, né, pastor? Amém. Seja muito bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, feliz por estar de volta ao programa, e fiquei feliz que o senhor fez uma visitinha lá no Vale da Benção, né? Foi. Quem conhece lá sabe que é um lugar muito, muito bom para separar de Deus, ficar em reflexão, né? E feliz aqui de estar no programa falando desse tema, voltando a esse tema que é bom, que é importante, né? Feliz. Então, quem quiser encontrar o senhor, onde é a Igreja Vale da Benção? A Igreja Vale da Benção fica ali no quilômetro 50 da Castelo Branco, na cidade de Araçariguama. Então, Araçariguama, às vezes, não é uma cidade muito conhecida, é antes de São Roque, e é a primeira cidade do interior. A gente chegou no quilômetro 50, entrou à direita e chegou no Vale da Benção. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, eu acho que é a primeira vez que o irmão vem, né? É a segunda. É a segunda vez. Pastor Antônio José de Souza Pinto, da Igreja Batista de Sião. Faz tempo que o senhor não vem, né? Exatamente, faz um tempinho, acho que faz uns 2 anos já. Tudo bem, pastor? Tudo bom, graças a Deus. Fico feliz por estar de volta aqui para dividir ideias, né? E onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Igreja Batista de Sião fica na Moca, na Rua General Feliciano Falcão, 87. E nós estamos bem na divisa entre Moca e Vila Prudente, né? Então estamos já no final da Paz de Barros. É ali que a gente fica.
fácil de achar. Muito fácil de achar. Tem metrô, tem trem, ônibus com muita facilidade. É só pegar no metrô Bresser, na altura do 3.600 da Avenida Paz de Barros. Você vai ver lá os bancos e tudo. A nossa igreja faz fundo para esses bancos. Que legal. Essa Igreja Batista é da Convenção? Nós temos uma parceria com a Convenção Batista Nacional. Eu sou psicólogo, eu atendo na convenção, né? E Da Nacional? Nacional. Não a brasileira? Não na brasileira, nacional. Mas dou também aula no seminário da brasileira, né? Em Perdizes? Não, esse é um que fica em Itaquera. Ah, tá. Entendeu? O seminário Cebetel. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito pastor. obrigado, eu que agradeço. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que apresenta o sonho de tanta gente hoje de querer elucidar essa questão. Deus fala pelos sonhos ou não fala? Vejam só. Tratar de uma questão muito difícil e delicada, mas tentaremos, ao analisar as escrituras sagradas, encontrar uma resposta para a nossa dúvida. A pergunta, tema do nosso programa de hoje é a seguinte: Deus fala por meio dos sonhos, ainda hoje? Quem os interpreta? Vale ressaltar que existem inúmeros exemplos bíblicos que relatam Deus falando aos seus servos por meio dos sonhos. Porém, atualmente, muitas pessoas ainda relatam experiências com sonhos, situações que acontecem, ou ainda que ficam sem a devida interpretação, mas que essas pessoas lembram dos seus sonhos e dizem ser uma revelação de Deus. Por isso queremos saber se Deus ainda hoje usa sonhos para falar com seu povo. Esses sonhos são apenas individuais ou seriam revelações para toda uma comunidade? É possível que Deus traga novas ou revelações diferentes daquelas já relatadas na Bíblia? Nessa questão, temos duas vertentes muito claras e que são bem diferentes uma da outra. Temos um grupo que diz que Deus fala e usa os sonhos ainda nos dias de hoje. Porém, dentro desse grupo, temos uma nova divisão, já que alguns acreditam que o uso dos sonhos é algo que deve ficar entre a pessoa e Deus. Para esses estudiosos, uma coisa deve estar na mente: a Bíblia está finalizada, tendo abordado todos os assuntos sobre os quais devemos saber de agora até a eternidade. A diferença é que Deus já revelou a forma que Ele escolheu para lidar com a humanidade. E tudo isso já está registrado na Bíblia. Já outros afirmam que esses sonhos são sim revelação de Deus e devem ser direcionadas à igreja como palavra de Deus. Ao usar essas pessoas, os profetas modernos, Deus quer mandar ao seu povo uma mensagem e orientações para a sua caminhada aqui na Terra. Temos que falar daqueles que não acreditam que Deus fale pelos sonhos. De acordo com esses teólogos, devemos começar esse estudo com uma outra pergunta. Existe alguma orientação na Bíblia ou nas cartas dos apóstolos dizendo que Deus irá guiar o povo por sonhos? A resposta é não. Logo, não podemos dizer que Deus fala por sonhos, principalmente no caso de novas revelações doutrinárias. A maneira pela qual o Novo Testamento ensina não tem nada de sonhos. Pelo contrário, a ideia é que o cristão busque o conhecimento da palavra e não sonhos e visões, já que isso é muito subjetivo. Principalmente quando elas concorrem com os ensinos bíblicos, ou seja, um sonho ou visão não pode ser considerado inspirado pelo Espírito Santo, como a Bíblia é. Diante de tantas opiniões e principalmente da polêmica desse tema, tenho certeza que você não vai perder a resposta dessa pergunta. Heber, um ótimo programa e você que nos assiste, fique ligado. Nós já estamos no ar. Tem a ver com um dos livros que o pastor Eginaldo escreveu, né? Sobre sonhos, né? Isso, que é isso aqui, né? Deixa eu mostrar enquanto você fala. Mostra aí. E, inclusive, estou procurando uma editora interessada, né? Eu tinha uma editora e ela não pôde assumir o livro. E estou procurando, a perspectiva é essa mesmo, a perspectiva bíblica, histórica também, porque vai citar muitos sonhos famosos da história.
E a ideia aí é uma abordagem bíblica. O que a Bíblia ela fala sobre o assunto. Então não é uma abordagem psicológica ou pessoal. E uma coisa assim também, eu não entro em muitos exemplos pessoais. Existem poucos livros sobre o assunto, mas uns poucos que tem, às vezes ficam dando muito exemplo, da pessoa sonhou, e eu evito isso até para a gente entender que é um assunto bíblico, não é um assunto pessoal. A gente sabe que faz parte da vivência e acaba até que no programa a gente recebeu, eu lembro assim, muitos e-mails e até e-mails muito interessantes de experiências de sonho. Mas não é o foco que eu quero colocar. O foco que eu quero colocar é o que a Bíblia fala sobre isso, é para a gente não se perder nessas inúmeras experiências, que às vezes você também não consegue nem pegar o fio da meada aí, né? Então o foco do livro é esse, é o foco bíblico. Então tá. Como é que você responde a pergunta, tema? Eu respondo, Deus fala por meio de sonhos hoje? A minha pergunta é por que não? Se ele sempre falou, por que não? Ele continua falando sim por sonhos, né? E aí a interpretação, você também assim, a interpretação do sonho ela vai seguir a mesma linha que a Bíblia. Na Bíblia, às vezes essa interpretação ela é só uma questão de bom senso, né? A pessoa tem um bom senso. O caso até é citado aí do varão macedônico. Aparece o varão macedônico, passa a Macedônia e nos ajude. De certo modo é simbólico, mas qual é a coerência? Nós estamos aqui, estamos procurando um lugar para ir. Então, é evidente que Deus está nos direcionando para lá. E aí também a gente tem que pensar que quando os sonhos acontecem, eles acontecem dentro de um contexto, né? Então, aquele contexto, muitas vezes, vai facilitar você entender o que ele quer dizer. Só em alguns casos, que a gente vê que são bem simbólicos, como o caso de Faraó, o caso de Daniel, de Nabucodonosor, que você percebe que já há algumas sutilezas, e então a Bíblia fala dessa sabedoria dessas pessoas para interpretar o sonho. Elas precisaram de ajuda. Mas se a gente vê bem, até essas pessoas, elas não eram pessoas que conheciam Deus, conheciam o plano de Deus, elas não sabiam, precisaram de ajuda. Mas na grande maioria das vezes, um pouco de bom senso, um pouco de avaliação do texto, ela te ajuda a chegar no que Deus quer dizer. Ou até chegar à conclusão que aquele sonho não tem nada a ver, né? Pode ser. Tá bom. Ok, muito obrigado pela sua primeira palavra. Depois a gente vai... tem vários questionamentos para fazer para o irmão. Conosco também é o pastor Antônio José de Souza Pinto. Ele é pastor da Igreja Batista Sião, professor de Bíblia e Teologia e psicanalista, né? Psicólogo. Então, como é que o senhor responde a pergunta tema de hoje, pastor? Deus fala por meio dos sonhos hoje? Quem vai interpretá-los, se for o caso? Então, eu vejo de duas maneiras o sonho. Primeiro, enquanto teólogo. Enquanto teólogo, eu sou um pouco mais ortodoxo na questão. Eu penso que a Bíblia, até nós mesmos não exploramos ainda o que ela tem a dizer. Eu penso que ela tem muito ainda a nos dizer e nós a lemos como um devocional e a estudamos, e por mais que a gente estude as Escrituras, eu penso que a gente ainda não chegou a uma conclusão do quão profundo ela é. Então, nesse sentido, eu diria que sonhar, eu ficaria mais com a palavra. Vamos usar a palavra e não o sonho. E aí eu entro na outra questão, que é a questão mais da visão da psicologia em relação ao sonho, né? Então, o sonho, ele é um produto, ele é uma fala do inconsciente, ele é uma dialética entre o que está no inconsciente e aquilo que está no consciente. Entendeu? Então, enquanto teólogo, eu penso que Deus fala por meio das Escrituras, e para que nós chegássemos a esse cânon que está aí hoje, né, desses 66 livros, não foram tão fáceis, demoraram anos e talvez até séculos. Então, diante dessa cultura toda que hoje está compilada nas Sagradas Escrituras, eu penso que se preocupar em saber o que se fulano está sonhando é de Deus ou não, eu vejo que pode desprezar essa riqueza que ainda está aí para ser explorada, que são as Sagradas Escrituras. Perfeito, muito obrigado, pastor. E agora você de casa é que vai se manifestar.
né, no vejamsó.com.br, temos lá uma pergunta, uma enquete, como todos os dias. Então, meu conselho para você é que pelo menos uma vez por dia você entre no nosso site e já vote na enquete, que assim você está sempre concorrendo aos presentes que nós vamos ter. Vamos lá, qual que é a enquete de hoje? Deus ainda fala por meio dos sonhos? Primeira resposta. Sim, Deus não muda. Ué, se ele sempre falou, por que vai falar agora, né? Segunda resposta. Não, Deus só fala pela sua palavra. Quando não tinha a palavra, ele usava os sonhos. Agora tem a palavra, então ele vai usar a palavra. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete concorre ao presente da Academia Teológica da Graça de Deus, né, que é esse comentário do Antigo Testamento aqui da Abba Press, tá? E da editora Zaon, A Jornada de Israel, do Dr. Brian Bailey, ok? Esse é o presente de hoje para você da Academia Teológica da Graça de Deus. Mas tem mais presentes. Se você procurar a grade perto da tua casa, se matricular, tenho certeza que você vai ser forte e grandemente presenteado ou presenteada, viu? Porque a grade é fonte de bênçãos para você. Você vai estudar a Bíblia com um monte de gente de outros lugares, os seus horizontes vão se ampliar, você vai conhecer muito melhor as Escrituras e a maneira como cada grupo cristão olha para elas. Isso enriquece bastante a nossa experiência e nos faz mais maduros na fé. Além do curso bíblico, que está em todas as filiais, há vários outros cursos que a grade mantém. Então você se informa direitinho. Vamos pôr o telefone da grade na tela, né? Para você amanhã, no horário comercial, ligar. Agora não adianta você ligar lá. 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo. Você liga no horário comercial e pede todas as informações, inclusive pede informações sobre os cursos novos que a grade tem. Tem lá uma série de novidades agora para o segundo semestre, tá bom? Vamos lá. Pastor, o senhor disse que recebeu um monte de e-mail da outra vez que o senhor veio falar de sonho aqui, né? Pessoal inteiro. O senhor interpretou o sonho? Não lembro se tinha nenhum significativo, faz muito tempo, né, que a gente falou do assunto. Não lembro assim se algum que eu achei que era evidente, às vezes também não sabe a história da pessoa, ficou meio difícil. A pessoa mandou o sonho perguntando. E aí? Mas muitas vezes eu não sabia, não entendi, não conheço a pessoa, não tinha uma ideia, eu falei, não sei, não entendo, você tem que conversar com alguém mais próximo de você. E uma coisa que também eu falo muito, quando a gente fala assim que Deus fala em sonhos, às vezes as pessoas pensam assim que a gente está destacando, né? A coisa mais importante da sua vida é um sonho que Deus te dá. Mas não é isso que eu digo, e também não é isso que a gente está respondendo. O que a gente está respondendo é que Deus pode usar o sonho para trazer alguma orientação. Às vezes a gente, por exemplo, você vê a história de Daniel. Ali é um período de décadas. Você tem 2 sonhos ali que significam em décadas. Então, às vezes a pessoa pensa, quando a gente fala que Deus usa sonhos, que a gente está destacando, não, agora vamos sonhar bastante para Deus. Não. Quer aprender a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Quer aprender a vontade de Deus? Ore. Você quer conhecer a vontade de Deus? Medite nas Escrituras. Você vai conhecer a vontade de Deus. Agora, pode surgir algum momento da sua vida que você vai ter um sonho que será significativo em algum momento para lhe direcionar. Pode ser que aquilo aconteça uma vez e nunca mais. Agora, também é importante você não negligenciar isso, essa possibilidade de que Deus pode estar dando um sonho, uma direção para você. Eu tenho certeza que nos ouvintes aí, os que entraram em contato conosco, os que mandaram e-mail da outra vez do programa, alguns eram muito significativos. Eu lembro, inclusive, um irmão que ele era caminhoneiro, ele está numa estrada e, de repente, ele lembra que ele teve um sonho que tinha destroços na estrada e ele sofreu um acidente por causa daqueles destroços. E ele ficou atento e realmente havia, isso foi assim, um período de tempo distante, e aquilo ajudou ele a se livrar daquilo. Então, ele lembrou do sonho e aquilo foi bom para ele. E assim, uma série de pessoas vão ter orientações nesse sentido. Então, eu quero só assim, destacar que quando a gente fala que Deus pode usar sonhos, não estou dizendo que todos os sonhos que as pessoas têm
sejam necessariamente de Deus. Ou que a todo momento Deus está sempre guiando as pessoas por sonho. Não é isso que acontece. O que eu estou dizendo é que em alguns momentos da vida das pessoas, Deus pode se utilizar disso. Aliás, eu fico assim às vezes preocupado, porque mesmo as pessoas que elas dizem, não, Deus não fala por sonho, só pela Bíblia. E hoje você tem um fenômeno de judeus e muçulmanos se convertendo por sonhos que são extraordinários. Não há como você negar que há uma intervenção divina naquilo. Então, assim, não, mas nesse caso é Deus. Não. Então é isso que eu estou dizendo. Há casos que Deus pode se utilizar. Pouco tempo atrás, conversando com missionários na Inglaterra, e que tem um trabalho assim entre os muçulmanos maravilhoso, eles contam e você fica espantado. Ele contou de uma mulher que estava num país islâmico, que ela tem um sonho com Jesus, o marido dela já estava na Inglaterra, ela tem um sonho com Jesus, ela vê a fachada da igreja, ela vê o pastor, e ela vê Jesus e fala assim para Jesus, Jesus chama ela para segui-lo, ela vai seguindo, e ela fala assim, minha filha, que ela tinha uma filha adolescente, aí ela ouve assim uma vozinha, ela vai ter que se decidir por ela mesma. E de uma maneira miraculosa ela consegue sair do país dela, ir para a Inglaterra. Quando ela chega à igreja que o marido dela já está convertido, é a que ela viu no sonho, o pastor é o que ela viu no sonho. Então, se você falar isso para qualquer pessoa que está lá num trabalho missionário, ele vai dizer, não, Deus tem feito isso e muito. Ah, não, mas nesse caso é Deus agindo. Se é nesse caso Deus agindo, então Deus ele fala em sonhos. Agora, isso não significa que eu não preciso ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, me pautar pela revelação divina, nada disso. Não significa que eu vou toda vez que eu quiser tomar uma decisão, Deus vai me dar um sonho, eu tenho que pedir um sonho. Nada disso. Significa apenas que em momentos da minha vida, esses recursos que Deus pode usar para me orientar. Né? Bom, no próximo bloco, né, a gente vai perguntar para o nosso especialista de plantão, pastor Antônio José de Souza Pinto, né, algumas explicações, né, inclusive sobre essas coisas que o senhor ouviu aqui. E você não sai daí não, tá? Tem o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Eu quero saber essa história de premonição, o caminhoneiro que sonhou que tinha destroços na estrada, e quando ele estava guiando, ele lembrou do sonho e deu de cara com os destroços. Isso é de Deus ou é a capacidade da mente? A parapsicologia é ciência ou não é? O pastor reconhece ou não? Crente pode pensar nesse tipo de coisa? Qual a diferença entre adivinhação e premonição, se é que tem alguma? Tudo isso a gente vai abordar. Muito bem. Pastor Antônio, o pastor Aguinaldo mencionou algumas coisas na fala dele no bloco anterior que eu gostaria que o senhor, como teólogo e psicólogo, comentasse. Por exemplo, por que Deus vai usar os sonhos hoje? Quando não tinha a Bíblia, vá lá. Mas Deus vai usar sonho hoje. O sonho não é resultado do inconsciente, como o senhor falou, né? É uma forma do inconsciente se manifestar, não sei como é que é esse negócio. Então, eu ainda opto por essa questão de que Deus fala por meio das Sagradas Escrituras. O que o colega, o pastor, colocou, eu penso assim, é muito subjetivo, entendeu? É uma experiência muito pessoal. E eu também vejo com um certo perigo porque você está entrando num terreno muito sinuoso, que é justamente a questão do sonho. O sonho é muito subjetivo hoje, as ideias elas estão muito multifacetadas, os homens hoje têm ideias diferentes e cada um pensa de um jeito, diz eu penso assim, eu penso aquilo. Eu acho assim, que tratando-se das coisas de Deus, e até de algo mais assim, como é que eu diria? Não é bem pensar cientificamente, mas eu acho assim que a teologia, ela tem que se reservar, entendeu? E ela é que preserva aquilo que está nas Sagradas Escrituras. A partir do momento em que ela coloca uma ideia dessa, por exemplo, que o pastor colocou, e como verdade, eu não estou aqui dizendo que não tenha sido verdade, mas eu acho que é perigoso, justamente no universo que nós estamos vivendo, onde as ideias elas estão muito em ebulição, cada um tem um pensamento diferente, uma ideia diferente, e assim as coisas vão acontecendo. Agora, do ponto de vista da psicologia,
os sonhos, por exemplo, na escola da qual eu faço parte, né, não é bem a psicanálise, mas junguiana, nós temos o sonho, ele vai explicar o sonho prospectivo, né, o sonho compensatório e o sonho reativo. Né? Então, é possível que uma pessoa ela tenha essa visão prospectiva, porque o inconsciente dela vai muito mais além do consciente dela. Isso é uma visão do Jung, né? Ou seja, meu inconsciente é capaz de alcançar aquilo e estabelecer um prognóstico, vamos dizer, daquilo que o meu consciente não é capaz de alcançar. Então, nesse sentido, ele vai dar o nome de um sonho prospectivo, que seria o sonho profético, vamos dizer assim. O sonho compensatório é aquele sonho onde a pessoa ela vivencia algum trauma, alguma situação na vida, e aquele sonho ele vem como que para suavizar e minimizar aquele conflito psíquico que ela está vivendo. Então, é melhor sonhar do que não fazê-lo, entendeu? E tem o reativo, que é em função de uma vivência que você teve hoje e, de repente, esse material que você vivenciou tudo hoje ficou no inconsciente e, de noite, no sono, quando perde a consciência, essa fala, aquilo que aconteceu hoje, ele pode emergir à noite. Por exemplo, eu estou aqui num programa, é um programa muito sério, a gente fica tenso, tem audiência, e a produtora me falou que em 56 países da Europa assistem o programa, quer dizer, você fica sob tensão. Isso que eu estou vivendo agora, é possível que eu venha, de alguma maneira, reproduzir quando eu estiver dormindo. Mas aquilo foi apenas uma experiência minha, né? Uma vivência minha. Mas é interessante observar. Agora, o Freud, ele já vai dizer que o sonho é um desejo reprimido. Para ele é taxativo nesse sentido. Então, todo sonho para ele, inclusive esse que ele colocou, então é um desejo reprimido, na visão freudiana. Como assim? O sonho que ele colocou Não, o sonho que ele colocou do motorista? Do motorista e tudo mais, né? Então, por isso que Qual seria o desejo do motorista? Morrer? Então, na verdade, não. Pelo contrário, ele foi movido por um impulso de vida. Ele é movido por um impulso de vida de tal maneira que esse impulso de vida nele provocou nele uma reação. Ou seja, o inconsciente dele foi capaz, entendeu, de evitar que aquilo pudesse acontecer com ele. Não, é meio igual ao Jung. Exato. Os dois, na verdade, assim, tanto em Freud quanto em Jung, eles divergem, mas a divergência não ela só se fundamenta numa coisa. Por exemplo, o Freud vai dizer que todo sonho, ele é produto ele é censurado, é um desejo do inconsciente. Já o Jung, ele vai muito mais além, por exemplo. Ele fala do sonho prospectivo, que é o caso do meu desejo e tal. A mulher teve um sonho de que Jesus apareceu para ela e tudo mais. Entendeu? Então, é isso. Agora, você não acredita que aquilo foi Deus se revelando para ela? Na verdade, você quer uma resposta assim? Na verdade, assim, eu vejo assim, as Sagradas Escrituras, ela é o suficiente para nós hoje. E eu insisto nisso por quê? Porque você vive numa sociedade onde as ideias elas estão em ebulição. Então, pastor... Agora, veja bem, no caso, então eu fico nisso. Só que ela lá eu não sei o que eles têm de Bíblia, eu não sei qual é o conhecimento que ela tem, eu não vou entrar no mérito disso, acho que é muito perigoso, porque eu não conheço o contexto, não sei da realidade, você está entendendo? Então, na verdade, assim, por conta dessa multiface que a sociedade está hoje, e as interpretações são as mais subjetivas, cada um aqui opta por aquilo que lhe for conveniente, nós precisamos de uma convenção, nós precisamos de algo, e esse algo é o que está nas Sagradas Escrituras. Agora, na época, veja bem, ele falou do Paulo, quando o Paulo ele foi para Bitínia, não pôde ir, impedido pelo Espírito Santo. Ele tentou ir para a Galácia, também não pôde ir, porque o Espírito Santo foi impedi-lo. E do nada ele teve uma visão, um sonho de um homem dizendo, passa a Macedônia, porque nós estamos precisando de ajuda. Nesse caso, nós estamos vivendo a construção das Sagradas Escrituras numa tradição absolutamente oral.
Não havia o material que nós temos hoje. E mais, do Atos dos Apóstolos, eu não posso tirar nenhum ensinamento bíblico do ponto de vista de doutrina, mas eu tiro princípios que eu posso ser aplicados na minha vida. E aí, então, aí está. Doutrina eu tiro do que Paulo escreveu, porque ele é o que sistematiza a fé, desculpa. É aquele que organiza a fé. Agora, do Atos dos Apóstolos, você tira princípio, você tira experiência de vida. E o Paulo teve, evidentemente, porque o Espírito Santo foi lá e não explicou por que não era para não ir para Bitínia, nem para Galácia. Agora, Deus tinha que fazer alguma coisa e falou por meio de um sonho. Mas considerando que nós estamos numa época ainda onde a Sagrada Escritura ela estava na tradição oral. Não havia o material escrito que nós temos hoje. Como nós temos um material escrito que se chama Sagradas Escrituras, nessa multiface que está a sociedade, eu opto pela Sagrada Escritura, porque eu acho muito perigoso. Bom. Como é que o senhor vê isso, pastor Vinícius? Vou falar bastante. A grande questão nisso tudo é que eu sempre vejo. Normalmente a pessoa que toma essa posição, ela não responde se sim ou se não. A pergunta é, Deus fala em sonho ou não? Mesmo assim, você crê, a instrução, a revelação de Deus está aqui, ninguém pode ter um sonho e trazer nada novo. A gente tem isso aqui, já está decidido. A grande questão que eu entro, vou até assim uma palavra que normalmente cito e eu cito de volta, é aquela assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para o ensino, para a instrução, para a correção de justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia ela é suficiente para instruir para todas as questões da minha vida. Então vamos pensar assim, se eu tenho um problema na família, a Bíblia tem instrução para a família, tem instrução para a minha vida, econômica, ela tem instrução para mim. Isso ela é suficiente. E aí, quando você olha para a Bíblia, você percebe o quê? Que pessoas sonhavam. Vamos pensar quando Deus fala para Abimeleque no sonho. Aquela não era a primeira vez que Abimeleque sonhava. Muitos sonhos que ele teve eram sonhos naturais, humanos, sem nenhuma intervenção divina. Mas aquele era bem claro que era uma intervenção divina para evitar que ele pecasse, né, e adulterasse com a Sara. Então ali Deus interferiu. Só que ele era capaz de discernir que aquele sonho era diferente de outros sonhos e aquele era bem claro uma direção de Deus para aquelas circunstâncias. Deus está usando aquelas circunstâncias. Então o que a gente vê na Bíblia? Deus usando sonhos. E aí você vai ter Deus aparecendo sonho para Jacó, Deus vai aparecer sonho até para quem não era cristão, né? Até para quem não era... Não, mas deixa eu só pôr assim. Então o que eu quero assim, em toda a Bíblia você tem uma série de exemplos de sonho. Em outras palavras, as pessoas sonham. Quando hoje um cristão tem um sonho, onde ele vai procurar instrução para entender o sonho dele? Só em Freud? Só no Jung ou em qualquer outro? A Bíblia não dá nenhuma instrução para ele? Agora, veja só quanto é interessante aqui essa palavra que nós temos aqui em Jó, que diz assim, por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonhos ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela a instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então é uma explicação bíblica de uma das razões pelas quais Deus pode falar por sonho, para dar livramentos para o homem. Então quando a gente tem uma série de exemplos de pessoas que o sonho dela levou ela a fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, e quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus usa sonho para livrar o homem do mal e para colocar o homem no caminho certo, por que eu não posso relacionar uma coisa com a outra? Vamos imaginar, Paulo está precisando de uma direção missionária. O sonho que ele tem é muito real para ele, e deu uma direção missionária. É só uma descrição bíblica, mas aconteceu. Vou contar aqui um sonho que também é uma experiência pessoal. Era uma pessoa que ele recebe um chamado e ele tem um sonho parecido que confirma aquele chamado. Ele responde e o desenvolver da história dele mostra que realmente era aquilo, era o propósito de vontade de Deus para a vida dele. O que eu quero mostrar
é que você tem fatos bem concretos e bem reais que não foram só baseados na subjetividade. Eu leio a Bíblia e diz, não, a Bíblia mostra que em algumas ocasiões Deus guiou pessoas. Então, eu estou tendo um sonho que me dá uma orientação na minha... Mas, pastor, como é que a pessoa vai saber que esse sonho veio de Deus? Aí, aí eu faço a mesma pergunta. Como é que as pessoas souberam que os sonhos que elas tiveram na Bíblia vieram de Deus? Como é que elas souberam? Como é que o Paulo soube? Ali era muito... Como é que o Abimeleque soube? Aliás, foi muito essa claro. questão do Abimeleque me intriga muito. Deus vai lá e briga com o Abimeleque, ele tinha que brigar com Abraão. Também acho. Poxa. Também acho. Mas o Abimeleque nem discutiu. Ainda mandou, ainda falou assim, não, ele vai orar por você porque ele é profeta. Né? Eu também penso assim. Mas pensa no do Gideão. O de Gideão também foi muito interessante, porque Deus tinha dado vários sinais para ele, ó, estou contigo, ó, vou dar mais um sinal para você, desce lá. Ele escuta um camarada, que é inimigo, né, que não tinha nada a ver, o camarada sonha, o sonho era esquisito, é um pão de cevada, que vai lá e derruba a tenda do general. Agora, o que ele sabe? Ele sabe de Gideão, ele sabe que tem alguém enfrentando. O que tem a ver o pão de cevada? Não sei, mas ele também tem uma certa coerência. Olha, isso aí é que nós vamos ser derrotados. Não era a cevada que ele estava aguardando lá? Também, vai ver nesse sentido. Aí eu vou levantar uma outra questão. Por exemplo, esse aspecto do sonho, que não é de Deus, que é uma experiência normal humana, a Bíblia também fala. Lá em Eclesiastes 5 ele fala, do muito variar vem os sonhos. Então realmente eu falo que as pessoas às vezes fazem isso, né? Ele está apaixonado por uma moça, pensa nela o dia inteiro, à noite ele sonha com foi Deus. Deus confirmou. Deus confirmou. É óbvio que isso aí a pessoa está... manifestando que está na alma dela. Ou então, lá em Isaías 29:8, é curioso que ele fala assim, que a pessoa sonha que está a comer, quando ela acorda ela está com fome. Ou sonha que está a beber, quando ela está com sede. Ou seja, a gente sabe que isso acontece muito. E, em outras palavras, a Bíblia não ignora esse aspecto natural do sonho. E nós não podemos ignorar e podemos buscar respostas nisso. Agora, eu só acho que desprezar toda uma herança que nós temos de exemplos bíblicos e até de afirmações bíblicas, Deus falando por sonhos, seria desprezar a própria Escritura. Aí eu fico ainda pensando outra coisa, quando fala ali da experiência pentecostal, ele fala assim, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Mas isso aí é só por um pouquinho, que depois vai vir a Bíblia e não vai precisar mais disso. Não está escrito lá. A gente tem que pensar assim, alguns afirmaram, Deus não mudou, e também acho que uma outra afirmação é mais importante ainda. O homem não mudou. Aí a gente tem que pensar nessa questão da subjetividade, que cada pessoa tem uma experiência de direção de Deus. Às vezes Deus não falou, mas por sonho, mas você teve uma impressão, você entendeu que aquela era a vontade do Senhor no seu coração, teve paz, você seguiu, também uma coisa subjetiva. Isso também funciona. Agora, nós ficarmos com medo de dizer que Deus pode falar por sonho, porque as pessoas vão extremizar isso, então a gente não pode... As pessoas distorcem teologia, distorcem qualquer ensino que você fala, distorcem pregação. A gente tem que, ao contrário, pegar e mostrar, ó, a Bíblia, o meu livro tem isso, ó, que tem vários pontos que vão te ajudar, o que você vai fazer com os sonhos, inclusive, deixar para lá, inclusive, pensar assim, isso não tem significado nenhum, né? Essa é a questão. Vamos lá, pastor. Na verdade, assim, eu entendi o que o pastor colocou, mas eu vejo assim, as experiências que estão relatadas nas Escrituras, entendeu? Nós temos que olhar, veja bem, os elementos para Deus se revelar naquele tempo, entendeu? Eram aqueles elementos. Eles não tinham outros elementos, eles não tinham outros recursos, entenderam? O senhor está fazendo propaganda aí de uma literatura vasta. Eu tenho uma literatura vasta que me dá acesso a explicar coisas que era só de uma academia norueguesa ou americana. Ou você teve um pastor que escreveu numa linguagem do povo. Então, na verdade, assim, o que o escritor, o autor o que escreveu as escrituras, ele usou dos elementos que ele tinha para revelar uma vontade de Deus. Mas essa maneira como Deus se revela não se constitui uma condição sine qua non para todos os tempos, porque isso já foi de alguma maneira debatido
discutido, debatido nos mais diferentes convenções, inclusive os próprios judeus tiveram, no concílio de Jâmine, no ano 100 da era cristã, eles tiveram que separar quais os livros que eram inspirados e os quais que não eram inspirados. Eles excluíram os 7 livros que fazem parte da Bíblia Católica. Por conta do quê? Por conta do zelo. Senão nós vamos cair numa subjetividade. Agora eu diria uma coisa assim para o meu colega, o seguinte: na ausência de critério de avaliar e de chegar a uma conclusão se o sonho é divino ou não, é algo de Deus ou não, na ausência de critério, eu opto por não interpretá-lo. Aí eu vou para a psicologia. A psicologia me dá muito mais elementos para eu interpretar. Porque a ausência de critério, ou seja, de uma norma que me dê um caminho para interpretar, é muito perigoso fazer quando você não tem uma base, você não tem um referencial. Agora, eu não estou dizendo com isso que nós não tenhamos a nossa subjetividade, nosso devocional, ali Deus falando comigo, só que traduzir isso como algo e fazer disso talvez até uma escola, sei lá, Deus fala por meio dos sonhos sim, e digo mais, quando você falou da terceira idade ali, da melhor idade, né? A ideia da nossa sociedade hoje, a ideia é que o velho não pode mais sonhar, o velho não tem mais aspirações, ele está fadado ao quê? A morrer. Enquanto que o Pentecostes, ele renova. Para o Pentecostes não há terceira idade, não há o velho para o Pentecostes, porque tudo se faz novo. Então, ou seja, o Espírito Santo aguça em mim as minhas aspirações, eu continuo sonhando. E nesse sentido não é o sonho como conteúdo onírico, aquele que aparece quando você está dormindo, mas como aspirações de vida mesmo. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, eu quero colocar uma questão bem prática aqui. A Bíblia, vocês dois disseram que a Bíblia aborda tudo, você falou que tem resposta para todas as áreas da vida, o senhor tem se apegado bastante a Deus nos guia por meio da palavra. Então tá bom. Então eu vou colocar a seguinte questão, que não é inventada, hein? Que não é inventada. Uma pessoa de muita fé, crente no Senhor Jesus, não é pastor, uma pessoa, uma senhora, vamos chamar assim, né? Que não é moça, já passou dos 43 anos, tal, os filhos já casaram, não tem marido, e ela recebe uma proposta para mudar-se para outro continente, para outro país, em outro continente, e para trabalhar lá, certo? Mas ela não conhece ninguém lá. Tem uma proposta, a proposta é sempre muito legal e tal, mas vai dar certo, não vai, vou me adaptar, não vou, questões culturais, vou aprender a língua, o clima, vou fazer amizade, eu tenho tudo aqui, a minha vida inteira foi aqui. Eu estou com 50 anos de idade, minha vida inteira foi aqui, mas tem essa proposta para ir para lá, que é tentadora. Ela é crente, ela vai buscar orientação em Deus, vai orar, jejuar. Eu quero saber como é que Deus vai responder isso só pela palavra. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Olha, daqui a pouquinho tem o Vejam Só Que Coisa, hein? Mas antes a gente vai tentar ver essas questões dos sonhos. Estamos aqui com o pastor Ignaldo L. de Souza, do Vale da Bênção, que diz que Deus fala por sonhos hoje, não o tempo inteiro, não exclusivamente, mas ele usa os sonhos. Por que não tem na lista dos dons de interpretações? Não tem. Não tem. Não tem, e assim, a verdade, as listas dos dons, elas nem sempre são completas, né? Você procurar também, não tem uma coisa específica de ministério de louvor, também não tem. Mas a Bíblia fala de várias capacitações que Deus dá, e nenhuma das listas que tem, ela esgota, porque se você olha a lista de Romanos 12, ela tem alguns que não tem lá em 1 Coríntios 12, lá em 1 Coríntios 12, 28, Paulo vai fazer algumas citações, também não aparece nenhuma, né? Então essa é uma característica do ensino bíblico dos dons espirituais, que não é aquele ensino sistemático que a gente faz, né? Ó, tá tudo aqui, né? A Bíblia, no meio da experiência vivendo de ser humana, que as coisas vão aparecendo, né? Então vamos lá. Aí aquela
A irmã em Cristo orou, pediu muito a Deus direção. Ela deve ou não deve largar tudo aqui para trás e ir lá para o exterior e começar tudo outra vez? Então, aí eu estava pensei aqui no caso, a gente pensa um pouquinho até no caso de Gideão, que ele também tinha que tomar uma decisão que era difícil. Eu vou mesmo na guerra? Será que eu vou conseguir vencer esse exército? Será que eu não vou? E ele tem uma série de indicações divinas. Ele tem o fenômeno lá do sacrifício que queima, da lã que uma hora fica molhada, outra hora fica seca, e por fim ele tem o sonho. Então a gente vê assim que há uma série de indicações divinas que ele recebe. E aí também a gente tem que pensar em coisas específicas. Deus pode nos dar várias orientações, e mesmo que nós tenhamos várias orientações, sei lá, aquilo que a pessoa faz, sentir paz no meu coração, ou alguma circunstância acontece, sempre vai exigir uma dose de fé, de confiança, né, na atitude dela fazer. E aí entra assim, não sei se ela sonhou ou se ela não sonhou, mas de repente ela tem um sonho que aquilo pelo menos dá segurança para ela de que Deus está Isso pode acontecer, isso já aconteceu. Eu não contei o caso, eu contei por alto, mas esse era um caso assim, é uma história muito bonita. Eu tive a traduzir o livro do espanhol para o português, mas ele foi o primeiro missionário na ilha de Robinson Crusoe, lá no Chile. E ele era casado, ele teve, acho que 8 filhos, né? E a esposa faleceu lá na ilha. E aí ficou, imagina, ele com um adolescente e uma recém-nascido. E aí, ele sendo no coração dele, ele está precisando de uma esposa, aí Deus manda ele procurar uma determinada pessoa que ele tinha visto uma vez. Ele foi lá, nem falou com ela, só falou com o pastor para falar com ela, que depois de 6 meses ele ia voltar. E aí ela conta que ela teve um sonho, nesse sonho ela via na ilha, essa ilha, se sonhava com essa ilha, e uma mão dizendo, vem aqui e me ajuda. E ela entendeu que aquela era a vontade de Deus, ela foi para a ilha, casou com ele, cuidou dos 8 filhos dele, teve mais 8. E depois os 8 vieram para o Brasil, e tem uma história muito bonita e longa assim. Mas o que eu vou concordar com o pastor, que é uma coisa subjetiva, é uma coisa dela. Que talvez ela teve, olha, eu tive um sonho, se perguntasse para mim, eu tive um sonho, eu devo ir? Eu falo, olha, aí vai ser você e o Senhor, é uma coisa realmente dela. Agora, eu não posso dizer para ela e dizer assim, não, esse sonho não fica nada porque Deus não fala mais em sonho, isso daí não é bíblico, então você esquece isso. Eu não posso mandar para ela procurar um versículo na Bíblia que mande ela ir para uma ilha no deserto casar com um viúvo com 8 filhos. Eu não posso fazer isso. Então vai ter que ser ela e o Senhor, e muitas vezes os meios serão dessa natureza, né? Sua vez, pastor. Eu acredito que o Criador nos capacitou de um atributo que é do homem. A capacidade cognitiva, a capacidade de pensar, a capacidade de avaliar as possibilidades, os riscos. Então eu apelaria mais, você pode orar, você pode pedir direção de Deus, não peça sinais, porque os sinais são subjetivos, e às vezes os sinais são projetados, né? O meu desejo eu projeto em cima de coisas. Então, na verdade, eu diria o seguinte, ela não deixa de orar e de buscar a direção de Deus e tal. Não é lendo um versículo aqui que ela vai dizer, não, Deus me falou, eu tenho que ir, ou então dizer, eu sonhei, Deus me falou através de um sonho que eu devo ir. Eu não arrisco, eu preferiria optar. Use a sua capacidade que Deus lhe deu, a capacidade cognitiva de pensar, de elaborar, de avaliar quem está na sua retaguarda, quem não está, se você vai ser agenciado lá, se existe alguém que poderá te dar uma cobertura, qual é o ganho, o benefício do ponto de vista até material mesmo, quem vai te sustentar. Eu acho que isso tudo compõe o que eu chamo de lucidez divina. Se eu ignorar tudo isso e partir por um impulso meu, ou porque um sonho confirmou, porque eu fui numa igreja, o pastor falou diretamente para mim, eu acho que isso é muito perigoso, sobretudo nessa mudança, essa história que você contou. Eu acho que é muito perigoso uma pessoa deixar o seu país, deixar o seu povo, né, o seu habitat, para um local totalmente desconhecido, se fundamentando apenas numa questão pessoal. Eu acho que ela tem até que ter uma agência, alguém que tenha na retaguarda dela. O contrário, eu diria para ela, não vá. Entendeu? Agora, a fé é uma coisa que a gente não pode quantificar. Então, pastor, a descrição que o senhor fez é bastante racional. Mas o ímpio faz a mesma coisa, o ateu faz a mesma coisa. Qual é a diferença, então, de quem
E para que vai pedir a direção de Deus se eu só Basta vou eu avaliar, né? Se só vou me valer da razão? Não, mas na verdade eu não estou excluindo Deus disso. O senhor excluiu. Não. Na prática, então, sim. Não, eu acho que então foi mal interpretado. Na verdade, assim, eu peço de Deus que Deus me dê, que Deus ilumine, que Deus me dê uma direção, e aí então faz parte desse direcionamento todos esses elementos que aqui eu elenquei. Entendeu? Eu penso assim, que Deus, ele nos dá essa lucidez. Se não, fica uma coisa muito pessoal, fica um projeto meu. Como projeto humano, você pode ir sem consultar Deus e vai e pronto. Agora, no caso do exemplo que você deu, existe um investimento aí espiritual, entendeu? E a gente não pode ignorar, mas não posso também, concomitante a essa avaliação espiritual, entendeu? Avaliar. E aí por isso que eu falo da capacidade nossa de pensar, e aí Deus vai dar a direção a partir desse pensar, e não a partir de um sonho ou a partir de alguma coisa isolada que eu vi, que me emocionou, e aí eu vou deixar o meu país. Então eu acho assim, que a diferença o ímpio faz projetos, mas é projeto dele, não coloca Deus. No nosso caso, até de estar aqui, a gente às vezes pede oração, e é de Deus, não é de Deus que eu vá. Só que essa resposta ela é muito subjetiva. Eu acho que aí, nesse momento, entra a questão da fé, da tua convicção, então, e aí a gente não pode quantificar se ela vai. Ela vai, mas ela pode até ir. Se ela vai lá para, sei lá, Moçambique, por exemplo, entendeu? Vai deixar o país, vai lá para Moçambique, entendeu? Ela pode ir movida assim pela fé, isso é uma coisa que eu admiro, e eu não posso deixar de elogiar a grandeza dela, de tomar essa posição, mas eu não posso deixar de ignorar outras coisas que fazem parte de todo um conjunto, entendeu? É onde vai ficar, se você tem, vou mais além. Se caso venha a adoecer lá, como é que você vai ser amparada? Se precisar você de uma doença, eu pego uma doença num país desse. Então, aí isso tudo, aí eu vou, a minha fé, veja bem, pastor, eu vou pela fé mais certo de todas as consequências que abarcam qualquer decisão, sobretudo essa. Olha, eu vou dizer um negócio para o senhor com toda... Pode falar. Com todo temor. Graças a Deus, os missionários que trouxeram o evangelho para o Brasil não pensaram nada disso. O primeiro que veio... Não, é sério. O primeiro que veio, passou o missionário mais antigo aqui, que veio para fundar a igreja... O Carley, né? Hã? O Carley. Não, o Carley veio como médico. Tá. Né? O primeiro que veio fundar a igreja aqui mesmo é o Simonton. O Simonton. Né? E fundou a igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro. Perdeu a esposa dele, jovem esposa, em poucos meses, e ele mesmo morre com 20 e poucos anos de idade. Né? Quer dizer, larga tudo lá. E era doente, a enfermidade, febre amarela. E aquele que levou o evangelho para a Índia, né? O William Carey, né? William Carey. Que levou o evangelho para... Ele foi, por várias vezes, levado a pensar, porque a esposa não queria ir. E quando chegou lá, e o pior, chega lá, depois ele foi com o objetivo, né? E a mulher dele diz, o que a gente veio fazer aqui? Quando ele consegue traduzir a Bíblia nos dialetos daquele país, e com 5.000 exemplares para mandar para o país inteiro, ainda pega fogo, lá a editora dele, ou a gráfica, e queimaram todos os 5 livros. A mulher dele entrou numa paranoia. Mas, na verdade, é assim... né? Exatamente. Agora, assim, veja bem, eu entendi o que o senhor falou. Né? Se você racionalizar, você não realiza o propósito de Deus em muitas ocasiões. Nada, né? Até porque a nossa razão, ela, por melhor que seja, ela é limitada. Ouviu, pastor? Mas o que eu acho que é interessante aí, eu posso ir sim, mas eu não posso deixar de ignorar consequências que abarcam tudo isso. E eu acho que esses homens... Talvez... Mas é que tá, pastor. Essa mulher, ela tem um convite para trabalhar lá. Então, é tudo muito bonito. Mas ela não sabe o que vai ser amanhã. Se eu vou ficar doente, eu vou ter amparo. Então, ela joga isso na mão de Deus. Se Deus realmente o quer... Exato. Agora, eu posso... Deus é que sabe porque o futuro. você pode ter as condições, racionalmente, as condições perfeitas. Mas você não tem a vontade de Deus. Mas eu posso dizer uma coisa também aí, que a gente entra numa outra coisa que
que tem tudo a ver também com o sonho, né? É assim, o risco, ele é iminente em qualquer situação. E eu acho que correr o risco, vamos supor, de chegar lá e não dar certo aquilo que ela almejou, é melhor, o sofrimento é menos do que você não ter ido. E eu acho que esses homens correram riscos, entendeu? E eu acho que a obra de Deus, ela é um risco. A missão, ela é um risco. Está na mão de Deus, pronto. Né? E nós não conseguimos alcançar isso. Então, mas pela fé a gente alcança. E pela fé a gente alcança, mas sabendo que dos riscos que a gente vai ter, não é? Essa passagem, desculpa, pastor, essa passagem do Paulo é muito interessante, né? Porque o texto, Lucas poderia dizer, explicar para a gente por que o Espírito Santo, né, que não impediu dele ir para Bitínia. Ou como foi que impediu, que a gente não sabe. Por quê? Por que apareceu um homem no sonho dele, dizendo assim, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então, o problema é que o Lucas não escreve a razão de tudo isso, como isso acontece. E Deus não quer que a gente saiba. Eu também acho. Por quê? Porque eu volto para aquela questão. A capacidade cognitiva nossa é um atributo divino. Isso não é da ciência só. Amém. Aí assim, a gente pode pensar aí, realmente essa capacidade cognitiva é que Deus não manda que você não use. A grande questão é assim, não é porque eu tenho um sonho e Deus de repente confirma para essa irmã que ela tem que ir para Moçambique e ela realmente tem que ir, não significa que ela não vai se preparar, que ela não vai ver as condições, que ela não vai ver todas as situações. Ela vai ver tudo isso, mesmo que ela agora tenha uma coisa que ela entende que é uma indicação divina. E o contrário também é verdade. Pode dizer, não, você vai, já tem casa para você, tem seguro missionário, tem tudo, você não precisa fazer nada, se você tiver tá tudo certinho, mas de repente não é propósito de Deus que isso, ou só o fato dela ver as condições não significa que Deus queira. Então é onde a gente, assim, quando a gente fala do sonho, não só o sonho, mas uma série de coisas subjetivas que Deus nos guia, é porque elas são necessárias. Aí eu pego o livro do Gruden. O Gruden trata disso, ele tem um livro chamado Dom da Profecia. Muito esquisito esse livro. Né? É que ele dá muito nó ali. Dá muito nó, mas uma das coisas que ele fala que eu acho interessante, ele fala assim dessa questão da subjetividade, e ele fala que a gente não pode viver sem ela, que ele fala, se não for isso, a gente acaba vivendo num deísmo. A regra já está aqui, ó, bastou a regra, e o caminhar com Deus é um relacionamento. Sim. No relacionamento, você tem coisas que são subjetivas e pessoais. Nós lá no Vale, a gente estuda muito discipulado, tem muito discipulado. E os autores que a gente usa, é incrível, assim, eles são muito bíblicos, mas muito extremamente bíblicos. Mas eles também destacam muito isso. Se você tem um relacionamento com Deus, esse relacionamento tem resultados práticos. Esse resultado prático vai ser Deus levar você em discernimento em coisas específicas, que pode incluir uma série de coisas. Agora, também queria só fazer uma nota aqui, que quando eu abordo o sonho no livro, eu acho que hoje existe uma terminologia para sonho e até para visão que não é a bíblica. Então a gente assim, parece assim, eu tenho um sonho, como o discurso né? Ou seja, a Bíblia não tem essa ideia assim do sonho como uma aspiração. Às vezes que a gente vê a Bíblia falando em sonho, ou até mesmo em visão, um fenômeno onírico, é um fenômeno onírico mesmo. Pelo menos assim, que eu lembro das ocasiões, não achei nenhum que desse essa questão. Então, quando ele fala lá, os jovens terão visões, os velhos serão sonhos, não me passa a ideia de que eles pensassem em sonhos como a gente tem a ideia hoje, do famoso discurso lá do Luther King, né? Eu tenho um sonho. Sim, do sonho de Deus falar mesmo, como sonho era dormindo. No Antigo Testamento. Sonho dormindo, ou a visão divina, né? Como era. Mas aí, veja bem, quando eu falo, por exemplo, que eu falei os velhos sonharão e os jovens terão visões, né? Eu vejo aí, uma questão mais de contextualização, porque sem visão, quando você diz sem visão, você não vai a lugar nenhum. Visão no sentido de aspiração, daquilo que você busca. E esperança. E hoje você fala muito de visão, né? Hoje se fala muito tem o mercado marketing multinível, que fala muito, hoje tem o coach que fala de visão, ou seja... E isso é muito bom para a autoestima das pessoas. A pessoa que não tem visão e não sonha, ela morreu. Entendi. Agora, tem algumas questões práticas que eu quero que vocês abordem. Pode começar com o senhor mesmo, que está com a palavra, né, pastor e psicólogo.
Como é que o senhor vê a questão aquilo que a gente chama de premonição? Fulano de tal sonha que vai acontecer alguma coisa, geralmente alguém vai morrer, né? E aí morre mesmo, tal, ou que vai ter um acidente na estrada e tem mesmo. Isso é da mente? É de Deus? Ou é, sei lá? Bom, eu vou optar em responder como psicólogo, tudo bem? Claro. O Jung, ele ficou muito incomodado com esses exemplos que você está acabando de dizer aí. Ele vai e estuda. E uma das coisas, aliás, eu estou falando aqui, tem muita gente que vai estar assistindo a gente, ao contrário do que pensam, o Jung, ele prova que todas essas premonições, entre aspas, não é nada de coisa do além, entendeu? Essas pessoas, ele vai dar um nome de pessoas intuitivas, que são capazes de enxergar mais do que os outros, porque elas estão comprometidas com o que ele chama de inconsciente coletivo. Então, por quê? Porque ele tem que... Ele diz uma coisa: eu não sou teólogo e eu não sou religioso, eu sou cientista. Eu pesquiso o comportamento. Por que algumas pessoas têm algumas premonições? Por que algumas pessoas incorporam algumas coisas e veem coisas? Então ele desmistifica essa visão espiritualista, né, de que alguém do além vem e comunica, ou de que alguém tem uma paranormalidade. Ele não fala de paranormalidade, ele só diz o seguinte: existem pessoas, pensamento, sentimento, sensação e intuição. E as pessoas intuitivas são essas pessoas que não é privilegiada, porque quando ela é tomada por essa intuição, ela também ela pode criar uma patologia, porque tudo que ela pensa acontece. Se ela está sonhando que fulano vai morrer, no dia seguinte ela sabe do velório. Mas a pessoa morre porque ela sonhou, ou ela sonhou porque a pessoa ia morrer e ela anteviu? Ela sonhou porque ela vive esse campo de excepcionalidade em relação a mim e a... Não, então, pastor, entendeu? Mas então ela porque... vai dizer, a pessoa ia morrer e o ela previu, ou o sonho dela matou? Não, o sonho dela não matou. Ela previu. Tá, okay. Ela previu porque ela consegue ir no inconsciente, que ele chama de inconsciente coletivo, que é justamente o que dividiu da escola do Freud. Ok. E o senhor, pastor? Aí eu falo assim, aí eu vou cair naquilo. Por que a gente não pode... Aí é uma explicação de alguém que tira Deus da equação. Que vão falar assim, que esse é um problema assim, que eu vejo de todo o pensamento científico. A primeira coisa que o pensamento científico faz, vou tirar Deus da equação. Aí eu pergunto assim, Deus não está na equação? Você tirou para analisar e dar uma explicação. Você tira Deus da equação, mas você não tira Deus da realidade. Porque assim, quando eu leio o texto de Jó, 33:11 em diante, ele fala que Deus ele dá sonhos para livrar o homem de muitas coisas. Ou seja, ele vê esses sonhos, como é o de Nabucodonosor, que o senhor já deu até uma explicação meio mais junguiana, né? Nabucodonosor ou qualquer outro sonho, ele se encaixa nisso de Deus estar trabalhando, como se fosse até uma graça geral de Deus sobre a humanidade para livrar o homem de muitas coisas ruins que poderiam acontecer para ele. Então eu prefiro olhar, aí é onde eu falo que uma defesa da Escritura suficiente, eu falo assim, da Escritura como uma resposta para isso. Há uma ação divina, em ocasiões, para livrar o homem de certos acontecimentos. Mas muitas dessas pessoas não professam a fé cristã. Mas aqui está, na Bíblia não fala isso, por isso que eu falo que pode cair numa visão de graça geral. Pensa na mulher do Pilatos. Né? A mulher do Pilatos tem aquele sonho. Ela não era uma cristã, não era nada, mas o marido dela estava entrando em algo muito problemático. E ela tem aqui, eu posso dizer que aquilo foi... O que eu fico? Eu fico com a interpretação de Deus tentando usar o sonho daquela mulher para divertir o Pilatos, mesmo que não fosse obedecer, ou eu fico com o Jung, que ela tinha essas capacidades aí, e foi simplesmente isso, não houve nada de divino naquilo. O Jung fala que ele é cientista e tudo, mas o pano de fundo dele é religioso e místico, muito, né, pastor? Muito, né? Ele era filho de pastor. Mas então... E morreu louco, é bom dizer. Na verdade, assim, o Jung, ele é muito interessante porque, como filho de pastor, ele via no pai dele uma pessoa,
uma pessoa como pregador, pastor, mas em casa ele via uma outra pessoa, que não era aquele pastor. Como a maioria dos casos. Exato. Então, aí que ele desenvolve, a partir daí, o conceito de sombra e persona. E é interessante mostrar porque persona é aquilo que eu sou perante o meu grupo social e o que você está conhecendo aqui agora. Mas na visão dele, todos nós temos um lado sombrio. E esse lado sombrio se manifesta no conteúdo onírico, por meio do sonho. Aí é meio freudiano também. Também meio freudiano. Ok. O senhor já deve ter lido então os dois. Na verdade, assim, o Jung, na verdade, ele tem, mas ele desmistifica. O problema é que muitas pessoas que optam pela psicologia que a gente chama de psicologia alternativa, entendeu? Ou seja, são psicologias que não entram dentro daquele do método cartesiano, né, da ciência, como de modo geral. Mistura a religião. Exatamente, então eles vão lá e pegam o Jung. Mas o Jung, a preocupação dele era entender esses fenômenos paranormais que acontecem. São fenômenos. A gente vai negar fulano, e eu já ouvi isso. Eu sonhei e fulano morreu no dia seguinte. Então, como é que explica isso? Aí nós temos essa explicação que ela não deve ser limitada. Então, é uma bênção que Deus me deu. Agora ele me respondeu uma pergunta. Eu orei já várias vezes. Por que eu nunca lembro o que eu sonho? Agora eu já sei. Coisa boa, né? É bom não saber quem vai morrer nem nada. Ótimo. Mas é muito bom. E é bom sonhar quando esse sonho tem uma função compensatória, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem... Bom, o problema... Agora, só posso falar uma coisa aqui, pastor? Rapidinho? Posso falar? É sobre a questão que ele citou 2 vezes o livro de Jó, né? O próprio texto do livro de Jó, há uma certa... Não é que há uma dúvida, mas ele é rico de poesia. Claro. Todo o conteúdo do livro de Jó, ele é poético. Ele tem uma linguagem figurada muito grande, né? Então, é interessante entender bem o que ele estava falando a respeito do que é sonho e do que é visão. Deus fala por meio de sonhos e visões. Eu posso até dizer isso de uma maneira poética, e por que não fazê-lo? Sim, o problema é que o nosso tempo acabou. Já estourei. Por isso que ele não vai fazê-lo. Se você tiver questões ou quiser entrar em contato com os convidados, o meio para você fazê-lo está publicado no site vejamsó.com.br. Use e abuse desses irmãos. Quem ganhou o presente da grade foi o Kleber, lá de Joanópolis. Eu passei em Joanópolis agora na semana passada. A cidade é lá, bem pertinho do sul de Minas. Muito legal. Para você que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.